Bem, você perguntou sobre, primeiro, sobre falta de educação. Acho que falta de educação, acho que você tem no futebol brasileiro, inclusive por conta de personagens brasileiros ou não que trabalham por aqui. Não é só o Vitor Pereira, tem mais mal educado internacional por aqui, mais gente que fica ditando regras sobre como o brasileiro deve agir, tem um monte, né? Alguns são mais criticados, merecidamente, como o Vitor Pereira. Outros são preservados por clubismo ou sei lá por quê, né? Mas não são só os brasileiros mal educados, não. Tem estrangeiros muito mal educados aqui também, que gostam de ditar regra, que gostam de falar como deve ser isso, como deve ser aquilo, como deve se comportar, que gostam de generalizar o perfil do brasileiro em geral e tudo mais. O Vitor Pereira é mais um, né, a engrossar essa lista e realmente são coisas distintas, né? Vitor Pereira acho que ele não é um mau técnico, não fez um trabalho brilhante no Corinthians, mas foi razoável, bom em alguns momentos, melhor do que o desse ano. No Flamengo, ele fracassou por culpa dele e do próprio Flamengo, de uma estrutura maluca e viciada. Agora falou um monte de bobagens, porque, sei lá, talvez quisesse chamar a atenção, já que ele não conseguiu se encaixar no Liverpool, que disse ele uma vez que era o sonho dele, né, quando estava no Corinthians, ou em qualquer outro time importante, de uma liga importante da Europa, como ele também fala nessa entrevista. Acho só que a gente dá muita confiança para esses caras, sabe? Tenho pensado muito nisso. A gente dá muita moral. A gente fala demais sobre isso. Se você colocar no Google o nome dele hoje, aparece uma infinidade de matérias sobre as declarações do Vitor Pereira. Se ele não é tão representativo assim, por que a gente fala tanto? Acho que vale também uma reflexão, sabe? Tanto que estamos aqui falando dele há um tempão. Esse dano, Vitor Pereira foi embora, vai procurar lá o futuro dele, que seja feliz. Sobre o Fernando Diniz, é claro que tem um exagero óbvio, né? Como outro dia escreveu o nosso amigo André Rocha, se eu gosto do técnico, né? É tudo maravilhoso, não precisa de Ancelotti. Se eu não gosto muito, eu critico. A simpatia que parte da mídia nutre pelo Diniz contamina, evidentemente, toda essa avaliação. É um jogo contra a Bolívia, um adversário risível, que mal consegue trocar 3 passes, que só se defende marcando lá atrás, que nem desafiou o time do Fernando Diniz, a seleção, nesse primeiro jogo, a sair jogando a partir do campo de defesa, como tanto se fala, como se ele fosse o único no mundo que fizesse isso também, que é uma outra bobagem. É um raro que no Brasil, onde o chutão passou a imperar no começo desse século, né? Final do século passado para o começo desse século. Mas ele não é o único que faz seu time jogar dessa maneira, evidentemente. Lá fora, ninguém vai falar, nossa, o Brasil joga dessa forma. Ninguém vai achar nada do outro mundo, porque não é do outro mundo. E o time da Bolívia é isso, proporcionou ao Brasil, porque não atacou, não marcou a saída de bola, não se arriscou, não tem qualidade para isso. Ficou ali só se defendendo contra as cordas, resistiu até onde pôde, né? E acabou tomando ali os 5 gols, como tomou 5-0 em Itaquera, no início das eliminatórias anteriores, né? Ou seja, quando era o Tite ainda o técnico. Então, tudo normal. Já normal foi que fizeram um gol, né? Numa jogada individual do menino lá que entrou e conseguiu sozinho arrancar com a bola, acertar um belo chute e tirou a Bolívia do 0, mas tomou 5 gols igualzinho. O que me chamou a atenção nesse episódio do jogo, isso não chamou atenção em nada, já imaginava que o oba-oba do Diniz aconteceria, né? Porque ganhou da Bolívia, não precisa mais falar no Ancelotti, ele já é ótimo, tudo maravilhoso e tudo mais. Mas o que me chamou a atenção foi a maneira como a mídia em geral tratou o absurdo que é dizer que o Neymar é o novo recordista de gols da seleção brasileira. O recorde de gols é do Pelé. Na média, no total, se a FIFA descarta jogos que não foram entre as seleções, problema dela. Da mesma maneira, problema da CBF, se ela é encanetada, ela sai com fax, ou sei lá o quê, distribuindo títulos nacionais. A gente não pode simplesmente ignorar a história e ficar aqui chancelando absurdos, decisões de cartolas engravatados ou não em gabinetes refrigerados. E é o que está acontecendo. O artilheiro da seleção brasileira chama-se Pelé, não é o Neymar. O Neymar até deve bater essa marca com o passar do tempo, porque vai continuar jogando. Joga muito mais partidas, a média de gols é muito diferente, do Pelé é muito mais alta do que a do Neymar. E jogos que aconteciam no passado eram jogos à vera muito mais difíceis do que Brasil e Bolívia, Brasil e Venezuela, Brasil e Paraguai, Brasil e Peru, que é o adversário de amanhã. Você pode pesquisar, vai encontrar jogos contra a Inter de Milão, jogos contra o que logo depois seria campeã europeia 2 vezes seguidas, Atlético de Madrid campeão espanhol, jogos lá em Madrid, lá em Milão, jogos contra a seleção gaúcha, num clima de guerra, depois da Copa do Mundo de 72, antes da mini-copa, depois da Copa de 70 e antes da mini-copa, Everaldo não foi convocado, uma crise danada. Você vai encontrar jogos da seleção brasileira contra combinado Fla-Flu, empatando 1-1 no Maracanã. Você vai encontrar uma infinidade de jogos contra seleções e times. E por que isso acontecia? Por que a Inter de Milão pôde enfrentar a seleção brasileira nos anos 60, lá em 62, 63, em Milão? Ela não estava parada porque não tinha data FIFA, gente.
Não tinha data FIFA. Então o Brasil excursionava, quando ia para a Europa não valia a pena fazer um jogo só, ele ia marcando jogos. E marcava jogos contra equipes também, times, que não estavam desmobilizados. A seleção brasileira tinha basicamente o quê? Jogadores que atuavam aqui, da Itália, jogadores que atuavam lá. E aqui a seleção estava jogando, mas a seleção italiana não estava reunida. Os times estavam ali, tinha uma brecha no calendário e jogava contra o Brasil. E jogava e era 2-2, empate. Quer dizer, jogo difícil, jogo muito mais desafiador. Alguém acha que é Bolívia? Se o Brasil pudesse jogar hoje contra a Inter de Milão, vice-campeã europeia, alguém acha que a Bolívia seria mais difícil que a Inter de Milão, em Milão, com a torcida da Inter a seu favor? Para ficar um exemplo de algo que aconteceu, né, há mais de 50 anos, há quase 60 anos. Então, aqueles jogos eles eram importantes. Aqueles jogos eles eram de verdade. Tinham cobertura da imprensa e atenção do torcedor muito maior até do que um jogo como esse Brasil e Bolívia, de eliminatórias arrastadas que vão classificar até 7 seleções da América do Sul para o Mundial de 2026. Então, a forma como isso é tratado é impressionante. Na transmissão do jogo, nos canais que transmitiram, sem o devido esclarecimento, exceto uma notinha de pé de página, como dizíamos antigamente, e depois também. Não, o Neymar é o novo artilheiro. Peraí, mas vamos explicar esse negócio, tem um contexto histórico. Aí falam de respeitar o Pelé. Aos 10 minutos, Brasileirão do Rei, não sei o quê. E desrespeitam o Pelé quando ignoram a marca do cara. Pô. Ignora a marca do rei do futebol para exaltar o Neymar, que tem um número muito bonito, que vai bater o recorde de números absolutos, uma questão de tempo, me parece. Tem uma trajetória de gols na seleção muito marcante, de gols, né? De títulos nem tanto, pelo contrário. Esperava-se mais dele. E fica esse oba-oba incontrolável, porque isso vai dar clique. Nós não temos nenhum compromisso em falar dos fatos e contar, lembrar a história como ela aconteceu. É brincadeira isso, é um absurdo. Isso é uma coisa que mais me chamou a atenção nesse final de semana, de sexta-feira para cá. A naturalidade com a qual as pessoas, na mídia, tratam como Neymar, o novo recordista. Ignoram. A FIFA não reconhece. Sai da FIFA. Por que ela não reconhece? Por que ela não aceita? Porque alguém lá decidiu? Sentou lá diante de um trono e falou, a partir de agora vai ser assim? Tem todo um contexto histórico que está sendo ignorado. Isso é uma maldade até, com a história do futebol e com o Pelé, que é tão exaltado por muita gente. Para quê? Para fazer média, para parecer que está fazendo bonitinho. Que legal, aqui estou exaltando o Pelé. Pô, mas vamos respeitar então a história? E na história ele tem mais gols sim do que o Neymar, que em breve terá mais gols do que o Pelé. Aí será o momento de exaltar o Neymar, mas se fizer a conta pela média, vamos ver que a marca do Pelé jamais será batida. A marca do Luiz Fabiano, aliás, é bem parecida com a do Neymar. Bem próxima. A marca do Romário é melhor que a do Neymar em termos de média. E realmente revisar a história do futebol como estão revisando dá medida do quanto a FIFA não liga a mínima para a história do futebol. É aquela velha coisa, a história começa comigo. Quando eu nasci, começa a história. Não é? Então, daqui a pouco, nada mais vale, porque é exatamente como o Mauro falou. Era muito mais difícil você jogar contra um time, um bom time de clube em regime, do que jogar contra boa parte das seleções pelo mundo afora. E a seleção brasileira fazia isso. Todas as seleções faziam isso. É uma maldade. Claro que não é ainda bem que o Pelé não está aí para ver. Mas realmente parece que esperaram o Pelé ir embora para cometer uma porção de atrocidades. Eventualmente o Santos cair para a Série B, e agora essa de dizer que é o Neymar o artilheiro da seleção brasileira. É uma piada de mau gosto.